E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo. Aqui é o professor Flávio de Geografia para mais uma videoaula de conteúdo. Conteúdo esse para a turma do primeiro ano do ensino médio, continuando o livro 2, Climatologia. É o primeiro capítulo, beleza, galera? Página 674 a 685. E os itens abordados serão os seguintes: tempo e clima, camadas da atmosfera, elementos e fatores do clima, classificação climática. Bom, galera, tá aqui o capítulo, certo? Climatologia. Eu chamo a atenção até para ampliar os conhecimentos de vocês, galera. Façam esses dois QR Codes aqui, ó, que tem como sugestão no começo do capítulo. Clima, elementos e fatores climáticos, e climas, classificações e climogramas. Bom, galera, o que é importante antes da gente começar, é o seguinte, que tem aqui um importante aqui, ó. A climatologia constitui o estudo científico do clima. Ela trata os padrões de comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades humanas e com a superfície do planeta durante um longo período de tempo. O clima, ele é influenciado por diversos elementos naturais que, quando combinados, promovem diferentes características, formando não somente uma grande diversidade de paisagens, mas diferentes condições para as sociedades se desenvolverem. Entender as características climáticas sempre foi uma preocupação da sociedade, uma vez que as variações do clima ou do tempo estão relacionadas às diversas questões que envolvem desde saúde pública até os alimentos que consumimos diariamente. Sobre o tempo e clima, ao descrever as condições atmosféricas de recortes cronológicos curtos ou longos, é muito comum a confusão entre dois conceitos, o tempo e o clima. O tempo atmosférico, ele refere-se às variações de pressão, umidade, temperatura e precipitações em um curto espaço de tempo cronológico, ou seja, trata-se das condições momentâneas da atmosfera, enquanto o conceito de clima é mais abrangente e está relacionado aos padrões de temperatura, umidade, pressão, precipitação ao longo de um período de, no mínimo, 30 anos. Essa aí é a maior diferença. Sobre as camadas da atmosfera, a atmosfera formou-se há cerca de 4 bilhões de anos por gases liberados durante o resfriamento do nosso planeta. Atualmente, ela é um composto gasoso que se mantém sobre a superfície terrestre pela ação gravitacional. Os gases mais importantes desse composto são nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono e vapor de água. A dinâmica dos gases e a atuação da força gravitacional fazem com que a atmosfera seja mais densa próxima à superfície terrestre e mais rarefeita com o aumento da altitude, considerando a variação de temperatura e a densidade de acordo com a altura da atmosfera, é dividida em camadas. Observe nessa ilustração a seguir. Vamos lá, galera. Ó. Aí nós temos o espaço sideral, acompanhando o livro de vocês também tem, certo? Espaço sideral. Aí nós temos a Terra aqui embaixo, certo? Aí nós temos o que? A primeira camada qual é? É a troposfera, que é a camada mais próxima da superfície terrestre, podendo atingir até 20 quilômetros de espessura. Nessa camada estão concentrados 75% de toda a massa atmosférica e 99% do vapor de água. Aí as camadas, observem aí, elas vão, né, subindo, as camadas uma em cima da outra aqui. A mais próxima, como eu falei, é a troposfera. A outra camada é a estratosfera, onde fica a camada de ozônio, certo? Depois a mesosfera, depois a termosfera e, por último, a exosfera, onde está localizada acima de 700 km de altitude e é composta de hélio e hidrogênio e se caracteriza por baixa densidade e temperatura elevada. Outra coisa que eu chamo a atenção nessa imagem aí, galera, que tem o seguinte, ó. Entre as camadas da atmosfera existem regiões chamadas de regiões de transição. São elas a tropopausa, que fica entre a troposfera
e a estratosfera. Nós temos a estratopausa, que fica entre a estratosfera e a mesosfera. A mesopausa, que é entre a mesosfera e a termosfera. E a termopausa, que é entre a termosfera e a exosfera, ok? Galerinha, antes da gente entrar nos elementos do clima, tem esse aqui, ó, saber mais. O albedo. Albedo é a medida utilizada para quantificar o grau de reflexão de radiação solar em certas superfícies, que certas superfícies possuem, melhor dizendo. Essa medida varia entre 0 e 100%, a depender da cor do objeto, da composição química, etc. Observe a seguir alguns índices de albedo. Gelo nas montanhas, 50 a 70%. Floresta tropical, 7 a 15%. Dunas de areia, de 30 a 60%. Asfalto, de 5 a 15%. E cidade, de 14 a 18%. Bom, já nos elementos do clima, nós temos o seguinte: o clima é composto de um conjunto de elementos fundamentais. Os principais elementos são temperatura, umidade e pressão, e que, influenciados pelo lugar e ao longo do tempo, expressam-se por meio da precipitação, que são as chuvas, e dos ventos. Vamos lá olhar de um por um aqui, ó. Temperatura, fonte de energia responsável pela temperatura atmosférica, ou seja, pela quantidade de calor que existe no ar. É a chamada radiação solar. A radiação solar atravessa a atmosfera e toca a superfície terrestre, aquecendo a atmosfera de baixo para cima. Cerca de 19% dessa radiação ela é retida, ela é contida e irradiada pela própria atmosfera. Já 47% é absorvida pelas águas e terras, e os outros 34% são diretamente refletidos pela atmosfera e pela superfície da Terra. A temperatura não é constante em todas as localidades do globo, tampouco ao longo do dia. Sobre o aspecto global, ela varia de acordo com a localização geográfica e outros fatores do clima. Já a umidade atmosférica é a quantidade de água existente no ar. Se diferencia de um lugar para outro e também em um mesmo lugar, dependendo do dia, do mês e da estação do ano. O estado da água pode variar entre sólido, líquido e gasoso em processo cíclico e contínuo denominado ciclo da água. Aí eu chamo a atençãozinha, antes da gente entrar nos tipos de chuva, galera, do seguinte: o que move os ventos? Tem aqui do ladinho aqui do livro de vocês, ó. O que move os ventos? Os ventos são o ar em movimento e o ar diretamente influenciado pela pressão. Nesse caso, os ventos se movimentam das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. Observem a ilustração a seguir. Olha aqui, ó. Nós temos o mecanismo dos ventos. Eles começam a alta pressão, zona anticiclonal, depois ó, vem para cá, baixa pressão, depois sobe, que é uma corrente ascendente, depois corrente descendente. É um ciclo, olha aí, ó. Tipo um círculo. Bom, agora vamos para os diferentes tipos de chuva. Nós temos os seguintes tipos de chuva, certo, galera? As convectivas, as frontais e as orográficas. As convectivas ou de convecção, elas ocorrem quando o ar em ascensão é resfriado em contato com as camadas mais frias da atmosfera, condensado e se precipita sobre a forma líquida. É também popularmente chamada de chuva de verão. É aquela chuvinha, galerinha, que acontece o quê? Quando a gente está amanhecendo, né, o dia, a gente está acordando ali, aí tem aquela chuvinha de leve, deixa, né, tem um arzinho frio, aí depois tem um arzinho quente, fica meio abafado. Essa é a chamada chuva de verão. Bom, nós temos outro tipo de chuva. Subindo aqui para vocês. Nós temos as chuvas frontais, que são as chuvas mais comuns, viu, galera? Até mais comuns do que aquela anteriormente que a gente citou. As frontais, elas resultam do choque de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente, onde o ar quente entra em contato com o frio,
sobe para as camadas atmosféricas superiores, depois ele é resfriado e se precipita. Tá aqui a imagem, galera, ó. Vem um ar quente para cima, depois essa nuvem fica carregada e é onde ocorrem as chuvas. É aquelas chuvas, galera, às vezes até chamadas de chuvas torrenciais, que ocorrem durante o dia todo, certo? E está acontecendo muito com a gente. Por último, nós temos as orográficas, que ocorrem pela ascensão e pelo resfriamento do ar ao encontrar uma barreira orográfica, ou seja, uma montanha. Por exemplo, o ar ascende em contato. Vamos supor que isso aqui é uma montanha, uma serra. O ar ele entra em contato com essas barreiras, depois ele sobe, ele é resfriado e ocorre a chuva, certo? Isso acontece mais em serras. Então, nós temos os 3 tipos de chuva, só relembrando. As convectivas, que são as chuvas de verão, as frontais, que são as torrenciais, e nós temos as orográficas, que ocorrem aonde? Ocorrem nas serras e montanhas. Falando agora sobre pressão atmosférica, galera, o peso do ar sobre a superfície da Terra é chamado de pressão atmosférica. Com esse peso não é exercido de maneira, como esse peso não é exercido de maneira uniforme em todos os lugares, ou seja, ele não cai do mesmo jeito em outros lugares, ele cai diversificado, diferente. Há diferenças de pressão atmosférica na superfície terrestre. Olha aí, aqui um exemplo nessa imagem que nós temos aqui a cidade de São Paulo, aí nós temos, ó, menor coluna de ar, pressão atmosférica, ou seja, São Paulo está aqui, ó, em cima, né? E já nós temos Santos, que é a nível do mar, maior coluna de ar, ou seja, maior pressão atmosférica. Enquanto São Paulo tem menor pressão atmosférica, Santos tem maior pressão atmosférica. Bom, galera, fatores do clima. Os fatores do clima consistem em algumas condições naturais que interferem diretamente no clima de uma região. Esses fatores variam de região para região e podem interagir entre si, alterando diretamente os elementos do clima. Os principais fatores do clima são latitude, altitude, relevo, continentalidade, maritimidade e cobertura do solo. Vamos ver cada um deles agora. Primeiro, começando com latitude. Devido à inclinação do eixo terrestre, ocorre uma distribuição desigual de calor em nosso planeta, nas proximidades do Equador e dos trópicos. Áreas de menores latitudes, as temperaturas tendem a ser mais elevadas. Isso ocorre porque os raios solares nessa região atingem a superfície da Terra de forma perpendicular a ela. Com isso, as regiões tropicais funcionam como zonas de emissão de calor para o restante do planeta. Ao contrário, à medida que nos afastamos do Equador, os raios solares incidem de forma mais inclinada na superfície terrestre. Esta é, portanto, a explicação para as baixas temperaturas nas regiões polares, áreas mais altas. As diferenças latitudinais originam as grandes zonas climáticas da Terra. Eu chamo a atenção para o lado esquerdo aqui de vocês. Olha aqui, ó. Nós temos as grandes zonas climáticas da Terra, onde nós temos ciclo polar ártico, trópico de Câncer, né? Aqui são os paralelos. Aí nós temos por dentro aqui, ó, zona polar do norte, zona temperada do norte, zona tropical, que engloba essa porção aqui da linha do Equador, a zona temperada do sul e a zona polar do sul, que pega o círculo polar antártico. Altitude e relevo. De maneira geral, quanto maior a altitude de uma região, menor a temperatura. Isso se deve ao fato de o ar se tornar mais rarefeito com a altitude, ou seja, a concentração de gases e de umidade é menor à medida que a altitude aumenta, à medida que você está numa elevação, o que reduz a retenção de calor nas camadas mais elevadas da atmosfera. Além disso, as diferentes formas de relevo, como uma cadeia de montanhas, podem ser uma barreira para a entrada de massas de ar em uma região, interferindo diretamente nos índices de chuva e umidade de determinado local. Continentalidade e maritimidade. A água é um grande regulador térmico por apresentar maior capacidade de retenção de calor, quantidade de energia gasta
para aquecer a água é muito maior do que a usada para aquecer o solo. Por conta disso, a água acaba demorando mais tempo do que o continente para se aquecer. Em compensação, ela retém o calor por mais tempo, demorando mais para se esfriar. Ou seja, vocês notam quando vocês vão para a praia, por exemplo, vocês estão lá na parte da manhã, tardezinha até umas, sei lá, 2, 3 horas da tarde, aquela águazinha lá tá fria. Mas quando é à noite, às vezes você sente um pouquinho, né? Um pouquinho do calor, né, cara? Nessa transição tarde para noite. As águas estão um pouco quentes. Assim, as localidades que sofrem influência da maritimidade, que estão próximas de grandes massas de água, se aquecem e se esfriam de forma mais lenta e com menor intensidade. Por isso, nessas regiões, a amplitude térmica é menor. De forma contrária, em regiões que sofrem influência da continentalidade, o ar se aquece e se resfria mais rapidamente, e isso resulta em uma amplitude térmica maior. Observe a seguir o exemplo de como funciona a amplitude térmica de um deserto continental e o de uma cidade litorânea. Olha aqui, galera. Deserto, ó. Raios solares, certo? Fica acumulando de manhã aqui na areia, ó. Quando é à noite, né? Por mais que esteja o tempo frio, né? Que não tem sol, a areia ela vai estar quente. Já aqui na cidade litorânea, é o que eu falei para vocês, ó. De manhã, muito sol aqui, mesmo assim a água ela tá gelada, ela vai aquecendo com o passar do dia, e quando ela está de noite, tem uma certa, né, transição, né, entre a tarde para a noite. Essa água ela está quente e pode até ocorrer precipitações, porque o vapor que ela vai soltando, né? Já a cobertura do solo, o uso do solo pode influenciar diretamente o clima de uma região. As áreas florestadas, por exemplo, apresentam uma taxa de umidade mais elevada e temperaturas inferiores em relação às áreas sem a presença de vegetação. Consequentemente, essas áreas sem vegetação, como os grandes centros urbanos, presenciam altas temperaturas e baixa umidade se comparadas às áreas florestadas. Olha aqui, galera, variação de temperatura de acordo com a cobertura do solo. Questão rural aqui, ó. Aí tem um centro da cidade, depois parques e zonas residenciais. Tem uma quebra, né? Olha aqui, que interessante nessa imagem. Bom, galera, a gente vai falar agora sobre classificação climática. As relações entre os diversos elementos climáticos resultam em uma paisagem diversa e bastante complexa. Para tentar organizar essas características do globo de acordo com os elementos e fatores que as condicionam, foram elaboradas diversas propostas de classificação climática. Observe a seguir a classificação elaborada a partir dos estudos de Vladimir Peter Köppen, que considerou as características de temperatura e pluviosidade associadas também aos tipos de vegetação. Olha aqui, ó. Segundo a classificação de Köppen, nós temos equatorial, tropical, semiárido, desértico e subtropical, mediterrâneo, temperado, polar, frio e frio de montanha. Acompanhe essas legendas de acordo com as cores aí na imagem, melhor dizendo, que tem no livro de vocês, bem como a imagem que está tendo aqui na videoaula, beleza? Uma curiosidadezinha, galera, que o Köppen, ele foi um geógrafo, climatólogo e botânico russo. Köppen é considerado o precursor da ciência da meteorologia moderna. Sua pesquisa influenciou enormemente o estudo da atmosfera. Chama a atenção também para vocês, galera, sobre climogramas. Olha aqui, ó. Climogramas. Climogramas são gráficos que demonstram a distribuição de chuvas e a temperatura de determinada localidade durante o período de um ano. Nesse caso, a linha presente no gráfico demonstra a variação da temperatura ao longo do ano, enquanto as barras indicam a quantidade de chuvas, medida em milímetros, de um país, uma região, um estado e uma cidade, etc. Galera, sobre os principais climas do mundo, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, certo? Para a aula também não ficar muito extensa.
Começando, o clima equatorial ele está presente nas baixas latitudes e próximo da linha do Equador. Já o tropical, ele está localizado em áreas intertropicais e situadas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e é predominantemente quente e chuvoso. Apresenta duas estações bem definidas, ou seja, o verão chuvoso e o inverno quente com períodos de seca. Já o subtropical, ele apresenta verão curto e com temperaturas elevadas, enquanto o inverno é rigoroso com baixas temperaturas. Nesse clima é comum a presença de geadas durante o inverno. A precipitação é mais comum em meses de verão. Já o desértico, o clima caracteriza-se pela escassez de chuvas e pelas elevadas temperaturas durante o ano todo. Em função disso, os locais que sofrem influência desse clima apresentam grande limitação para o desenvolvimento de fauna e da flora. Já o Mediterrâneo, ele pode ser encontrado no sul da Europa, no Oriente Médio e na costa oeste dos Estados Unidos, no sul da Austrália e na América do Sul. Esse clima proporciona verões quentes e secos, já o inverno é frio e chuvoso. Já o polar, as características fundamentais do clima polar são as precipitações escassas e verões curtos e frios, ou seja, falta de chuva. As regiões subpolares situam-se entre as latitudes 55 graus e 70 graus norte e sul. O hemisfério norte apresenta mais terras em altas latitudes do que o hemisfério sul. Já o temperado compreende as regiões entre os trópicos e os círculos polares, fator que determina a ocorrência das estações do ano bem definidas. Os locais abrangidos por esse clima apresentam verão quente, outono com temperaturas baixas, inverno frio e primavera com temperaturas altas. Geralmente, os locais onde o clima temperado predomina têm regularidade anual no volume de chuvas. Além desses climas que eu falei, galera, tem outros aqui muito importantes que eu gostaria que vocês tomassem nota, certo? Nós temos aqui, ó, clima semiárido, clima frio e o frio de montanha. Recorrentemente a gente vê esses climas em questões de prova, questão de Enem, certo? Inclusive, vários pontos do nosso livro no decorrer das nossas videoaulas vocês vão notar que a gente vai mencionar esses tipos de clima. Bom, o clima semiárido é recorrente nas bordas de desertos da América do Norte, Austrália, África e é encontrado na região nordeste do Brasil. Temperaturas altas, baixa umidade, chuvas escassas e irregulares são características desse clima. Clima frio, também chamado de subpolar, é característico de regiões temperadas mais próximas aos polos. Por sua vez, apresenta duas estações bem definidas, uma amena e outra bastante fria. Já o clima frio de montanha, esse é muito recorrente da gente ver em geografia. O clima frio de montanha ocorre em grandes cadeias de montanhas, como os Andes e os Alpes. Tem grande variação de temperatura motivada pelas oscilações de altitude. Em alguns locais pode haver presença de neves eternas. Bom, galera, e para a gente encerrar, tem esse aqui, saiba mais. Como é medida a pluviosidade de um local? A pluviosidade, isto é, o volume de chuvas em dado local e em dado período, é obtida por meio da soma das chuvas sob um espaço de 1 metro quadrado. Essa medida facilita a compreensão da intensidade da chuva, uma vez que, se um recipiente de 1 metro quadrado receber 1 milímetro de chuva, isso significa que 1 litro de água se acumulou sobre a área desse recipiente. Beleza? Fica aí essa curiosidade aí, saiba mais para vocês. Bom, galera, finalizando nossa videoaula de hoje, peço que vocês exercitem, façam essas seguintes atividades que está aí na tela, praticando páginas 682 e 683, o DH página 683, detalhe, esse DH
somente a questão de número 1. E os complementares da 684 e 685. Eu vou estar escolhendo depois algumas dessas questões que englobam melhor o nosso conteúdo e vou estar respondendo na nossa próxima videoaula, que é a videoaula de resolução de atividades, beleza? Eu agradeço vocês, continuem fazendo os exercícios, continuem nos assistindo, certo? E acompanhando, fazendo as suas devidas anotações, façam também as atividades de portal e aguardem nossos próximos vídeos, beleza? Valeu, galera! Tchau, tchau, fui e até a próxima!